Nós estamos trabalhando em Hebreus. E nós estamos batendo na tecla de que nós precisamos resgatar o real sentido da igreja, o real sentido da salvação, o real significado da santificação. E eu vim trabalhando em Hebreus capítulo 13, falamos sobre você viver fora do sistema judaico ali na época. O autor de Hebreus repete 3 vezes a palavrinha fora no capítulo 13, dizendo que os sacrifícios dos animais que eram mortos eram queimados fora do arraial. Jesus Cristo foi morto fora de Jerusalém. Saiamos nós fora do sistema levítico adoracional. Depois eu corri, fiz o contrário, voltei para o capítulo 1. No capítulo 1 nós vimos que Deus agora fala através do seu Filho. Havendo Deus falado antigamente pelos profetas, agora Ele fala nos últimos dias pelo seu Filho. Filho aqui é com F maiúsculo. A gente viu também em Hebreus que todos os anjos de Deus adoram a Jesus Cristo. Depois nós fomos para o capítulo 2, nós já estudamos a salvação ali, como negligenciarmos a salvação, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Depois no capítulo 3 nós vimos que Jesus é superior a Moisés. E capítulo 3, versículo 7 fala: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração como na rebelião, citando o Salmo 95. No mesmo capítulo ele repete essa frase. E aí nós entramos no capítulo 4 de Hebreus, o descanso sabático para o povo de Deus. E mais uma vez ele repete: se hoje vocês ouvirem a sua voz, no versículo 7, não endureçam o vosso coração. E aí, a partir do 8, ele fala que Jesus Cristo também, além de ser superior a Moisés, ele é superior a Josué. Os 2 líderes que tinham que entrar na terra prometida, Moisés e Josué. O descanso de Josué, que deu para o povo israelita, foi um descanso provisório, mas o de Jesus Cristo não, é eterno, porque é um descanso verdadeiro. Hoje a gente vai falar sobre uma arma e sobre um juiz. Vamos continuar nesse texto aqui, por isso que eu queria que você lesse comigo o versículo 12 e o versículo 13 de Hebreus capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Queria que você orasse comigo de novo. Pai, nós te pedimos tua graça sobre as nossas vidas e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por cada irmão que está aqui, por cada coração que bate em relação a Jerusalém Celestial, Pai. Muito obrigado por tudo, por cada um deles. Nós somos limitados, vulneráveis, fracos, mas Tu és poderoso. O Senhor tem nos mostrado caminhos a tomar e nós precisamos da Tua permissão, ó Deus. Principalmente agora, quando abrimos a Tua palavra, quando falamos com o Senhor através da oração. Mas o Senhor fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Filho. E é no nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Aqui ele fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos um Deus vivo, um Deus que é diferente dos deuses pagãos. E aqui você pode lembrar do Salmo 115, onde aqueles deuses, eles têm boca, mas não falam, têm coração, mas não sentem, têm perna, mas não andam, têm braço, mas não gesticulam, tem boca, mas não falam. O nosso Deus não, é um Deus vivo, um Deus que se relaciona, é um Deus que está conosco, é um Deus que tabernaculou entre nós, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que manda, é um Deus que ordena, é um Deus que tem compaixão, é um Deus que realmente se relaciona. O verdadeiro amor sacrificial é esse relacionamento que Ele teve conosco através do Teu Filho Jesus Cristo. Se nós temos um Deus que fala, nós temos uma palavra viva. Essa palavra não é morta, ela é viva. É por isso que o autor de Hebreus está declarando aqui: olha, já que Deus fala através do seu Filho, e o seu Filho é a palavra, essa palavra também ela é escrita, ela é revelada, ela é agora impressa para nós, ela é viva.
Ela não é morta, ela transforma mentes, transforma corações. Eu poderia pedir para cada um de vocês subir aqui e dar um testemunho e vocês diriam algo semelhante. Olha, a palavra de Deus mudou meu coração em relação a isso. Eu era dessa maneira, mas a palavra de Deus agora me fez acreditar e está me moldando para que eu seja cada vez melhor. Por isso que ela é viva, ela transforma, ela muda. Mas ela também não é só viva, ela é eficaz. E no grego aqui é energis. Já dá para você lembrar da palavrinha energia, energético. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, a palavra de Deus, além de ser viva, ela é enérgica, ela tem energia, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Eu ganhei um presente maravilhoso, ganhei uma macaira, que é uma faca de 2 gumes. Eu ia trazer aqui, mas para não ter mais problemas, eu não trouxe, né? A gente não sabe o que está acontecendo, estamos agora na internet, né, Caldas? A gente não sabe o que está acontecendo, mas ela é de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A macaira era uma pequena espada, até 40 centímetros ou um pouquinho mais, que ela cortava dos 2 lados. Ela era um instrumento de defesa, mas também era um instrumento de ataque. O autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mas ela também corta, é um instrumento na mão do crente. É um instrumento na mão daquele, na consciência daquele que segue o seu Salvador e segue a Bíblia como regra de fé e prática. Embora a palavra aqui pareça que é Jesus, mas não é. Jesus é a palavra, o verbo é encarnado. Mas aqui está falando do Antigo Testamento. E lógico, agora nós temos o Novo Testamento também. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela é uma macaira. Ela corta dos 2 lados. Um instrumento que o soldado usava. Sempre gostei de espada, sabe? No meu tempo não tinha esses negócios que tem hoje. A gente assistia os 3 Patetas e o Zorro. E o Zorro era um espadachim muito legal. Gostava muito do Zorro, ele defendia os pobres. Cresci assim, né? Sempre vendo esses filmes em defesa dos pobres. Acho que é por isso que tem isso na minha mente, no meu coração. Sempre gostei, achava elegante aquilo. Estudando sobre a macaira, a gente entende que esse instrumento era um instrumento de guerra. Além de defesa, de ataque, ela tinha que fazer parte do corpo do esgrimista ou do mosqueteiro. Também tem D'Artagnan, os 3 mosqueteiros, quem já leu ou quem assistiu o filme. A macaira tinha que fazer parte da mão dele, não podia sumir da mão dele, tinha que fazer parte do corpo dele. Quando ele treinava, ele tinha que sentir que ela fazia parte do corpo dele. Sabe quando você fica tocando na sua mão, na outra mão, e quando você percebe, você não sente mais o toque? Faz parte do seu corpo. Era isso que a macaira tinha que fazer. O autor de Hebreus está dizendo assim: se você entender que a palavra de Deus é viva, é enérgica, é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes, ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, como se pudesse, né? Ela chega a esse extremo, juntas e medidas, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Nós estamos expostos diante da palavra de Deus. Versículo 13 também fala de um juiz. Versículo 12 fala de uma arma. Versículo 13 fala de um juiz, que é o nosso Deus. Só para você ter uma ideia, nós não podemos esquecer a nossa macaira, de maneira alguma. E justamente essa semana, quem assistiu, agora está na internet, tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, né? Quem assistiu viu um policial no ponto de ônibus colocar a sua arma. Quem viu isso aí? Viu isso ali? Colocou a sua arma, o ônibus veio e deixou a arma lá no ponto do ônibus. Não sei se ele foi expulso da PM, Caldas, não sei. Não pode acontecer isso, é inadmissível. O policial não pode esquecer a sua arma de jeito nenhum. Estava numa caixinha, alguém achou aquela caixinha e foi vender no ferro velho, alguma coisa assim, aquela arma. A arma, aqui a gente não está defendendo a arma, estou fazendo uma alusão para que, já que nós temos uma arma, e essa arma é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, ela não pode sair da sua mão. E quando eu falo da sua mão, você entende, da sua mente. Você não pode esquecer em lugar nenhum, porque chegam os momentos de dificuldade e você tem que lembrar dessa macaira, dessa palavra de Deus, que vem cortando, vem nos mostrando quem nós somos. O texto ainda fala: julga os pensamentos e intenções do coração. E o 13 é espetacular, porque muda o assunto, parece que muda o assunto, sai da palavra de Deus e agora começa a falar de um juiz. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus.
tudo está descoberto e exposto aqui na minha tradução, que é NVI. Na sua deve estar aí, ao meio da revista atualizada, deve estar patente, descoberto e patente diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então você vê a figura de um juiz aqui. Você vê Hebreus dizendo que a gente tem que sair do sistema judaico adoracional. Você vê o capítulo 1 mostrando que agora Deus se relaciona conosco através da fala do teu filho. Agora Deus tem voz humana, Ele tabernaculou entre nós, Ele viveu entre nós, se relacionou conosco, foi crucificado, morreu, ressuscitou, deu vida no seu nome. E agora o autor de Hebreus diz que Ele é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Josué, maior que todo o sistema. Você vai continuar lendo aqui, você vai ver. Ele é da ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Esse Jesus Cristo é superior a todas essas coisas. E ele fala da palavra agora, da palavra revelada. Essa palavra era mais cortante que 2 gumes. De repente ele muda o assunto, ele leva para Deus. Agora tem um juiz, Deus. E nós estamos expostos diante de Deus. Essa palavrinha expostos aqui na minha tradução, ou patente, no original grego significa que você deu a sua garganta. Sabe quando você joga a cabeça para trás? A sua garganta está aparecendo. Você está vulnerável assim diante de Deus. É por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela chega a entrar no nosso coração, perceber a nossa mente, a nossa alma, as nossas intenções. Ela sabe quem nós somos. Nós não podemos nos esconder dela. Estamos descobertos, estamos nus diante da palavra dele. E ele é o juiz. E nós devemos prestar contas a ele. Olha como o autor de Hebreus pega pesado para aquele público. Eles tinham que entender isso, que agora eles precisavam viver o evangelho verdadeiro. Não precisavam mais brincar, não podiam mais brincar. As crianças brincam de videogame. Os homens lutam com espada na mão. As crianças ficam chorando e murmurando por qualquer coisa. Os homens de verdade, que têm a palavra de Deus, a macaira na mão, eles morrem lutando. A igreja precisa de homens. Eu creio que a pandemia tem dividido meninos de homens. Eu creio que é um novo andar da igreja agora. Se a pandemia não tivesse levado ninguém, eu glorificaria a Deus por essa doença. Se não tivesse levado ninguém, hein? Não vai cortar isso aí não, senão me compromete depois. Porque é nessa perseguição, é nessa peneira que nós entendemos quem leva a macaira, quem leva essa espada na mão de verdade. É diante da tribulação e dessa situação que nós entendemos quem realmente tem o coração voltado para as coisas de Deus. Como Spurgeon disse, né? Depois da minha conversão, não sequer eu fiquei 15 minutos sem pensar em Jesus. Não dá. Você já acorda pensando em Jesus, você quer viver para Jesus o tempo todo, seja onde for, não só porque eu estou aqui, é muito mais fácil para mim, mas para você também que está trabalhando. Ah, se não fosse essas mortes, falava, Senhor, essa pandemia tem nos ajudado demais. Ah, mas pode diminuir a igreja. É bom, é muito bom. Nós precisamos entender quem são os meninos e quem são os homens. Quem realmente segurou a espada na mão e está defendendo o evangelho. Quem está disposto a morrer por esse evangelho. Quem está com a goela levantada para prestar conta para Deus. E é melhor morrer com a espada dos homens do que com a espada de Deus. Mas toda a humanidade, o texto diz, vai prestar conta diante dos homens, diante de Deus, que é o grande juiz. E é por isso que o texto diz que nós estamos nus, descobertos, expostos diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que situação difícil Hebreus passa para nós, né? É por isso que o tema, como escaparemos nós sem negligenciarmos tão grande salvação, é o tema que permeia pelo livro. Capítulo 6, você não precisa abrir não. Você vai se deparar com uma grande dificuldade de interpretação,
porque é impossível aqueles que caíram serem renovados. Texto muito difícil, a gente vai chegar lá daqui 2 semanas talvez. A preocupação do autor de Hebreus é justamente essa: levar o evangelho verdadeiro, sem falcatruas, sem barganhas, sem mostrar que é um mar de rosas, sem mostrar que é legal servir Jesus. Não é legal servir Jesus, é perigoso servir Jesus. E só os homens de verdade, quando eu falo homens, você sabe, homens e mulheres, né? Só os crentes de verdade gostam, precisam andar em perigo. Nós estamos em perigo o tempo todo. O evangelho é perigoso, porque o mundo é afável, é amável. E o evangelho é inimigo do mundo. Se o evangelho é inimigo do mundo, o evangelho é muito perigoso. Chega ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as atitudes do coração de todos. Todos estão nus e expostos diante de Deus, do grande juiz, com a garganta prontinha para prestar conta. E agora? O texto continua. Versículo 14. Há uma conjunção conclusiva aqui, na minha tradução. Portanto, está dizendo assim, assim sendo, seria melhor que fosse traduzido assim, assim sendo, já que nós vimos tudo isso, já que nós estudamos tudo isso, já que nós devemos prestar contas e nós não conseguimos, porque a palavra de Deus é o padrão, e esse padrão a gente não consegue atingir, por mais religioso, por mais beato que eu seja, por mais padrão exemplar que eu seja, eu não consigo seguir a lei de Deus, eu não consigo seguir a palavra de Deus. É por isso que eu estou nu, descoberto, exposto para o juiz. Depois que nós entendemos isso, a nossa pecaminosidade, a nossa separação diante de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu nunca esqueço disso, uma pessoa falou assim, eu falei isso até hoje de manhã, nós não estamos acostumados com esse estilo de pregação, e todos nós somos pecadores. Estamos acostumados que a igreja não peca e o mundo peca, mas eu não vejo base para isso. Nós somos pecadores sim. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nós faríamos de Hitler um coroinha. Se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, você estaria do jeito que você estava há 10, 20 anos antes da sua conversão. Ou não, só pensando besteira, só maquinando mal. A natureza humana. Então todos pecaram. Nós somos pecadores, embora salvos. Adão ainda está em nós. E de vez em quando o velho homem se levanta. E nós não conseguimos atingir o padrão de Deus. E buscamos isso. Agora temos duas naturezas, e por causa dessa luta que é em nós, entre alma, entre espírito e carne, nós buscamos. Você sente falta quando você não lê a Bíblia, você sente necessidade de orar, você sente uma loucura para estar junto aqui na igreja. Isso não vem de você, isso é do Espírito de Deus que está em você. O homem natural não busca essas coisas, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Como que você vai discernir espiritualmente se você não tem a natureza espiritual? Mas agora você tem. Mas mesmo assim, de vez em quando o velho homem se levanta. Então você também não cumpriu o propósito da palavra de Deus e o padrão de Jesus Cristo, ser perfeito. Portanto, assim sendo, agora vem a nossa salvação. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, com toda firmeza, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha aí, somos fracos demais, e Jesus se compadece de nós. Jesus conhece o nosso coração, a palavra dele entra e vai mudando a gente por dentro, as intenções do nosso coração, da nossa alma. Mas sim alguém que, como nós, passou por todos os tipos de tentação, porém sem pecado. Não pecou.
Ele é perfeito. Jesus, estudamos uma época sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Ele não pecou, ele cumpriu o padrão. É por isso que ele é nosso sumo sacerdote, como diz o versículo 14. Assim, já que entendemos isso, agora sim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Olha que privilégio nós temos, nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, porque agora o texto diz que Jesus Cristo adentrou os céus. Não foi numa determinada data, como querem algumas religiões. Foi logo depois da ressurreição dele. Foi logo depois que ele assuntou aos céus. Ele entrou ali totalmente no Santo dos Santos. Como o autor de Hebreus vai trabalhar isso depois. É por causa disso que nós temos um sumo sacerdote. Assim nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, com a finalidade de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Está aqui o texto, lido, simples. Nós não precisamos mudar nada. O Evangelho tem feito maravilhas. O Evangelho por si só, a palavra de Deus não volta vazia. Mas quais são as lições que eu devo tirar para mim hoje? Quais são as lições que esse texto me diz? Esse texto fala que todos nós estamos expostos e descobertos diante de Deus. Então, quando você orar, ore de verdade. Tenha o hábito de orar, mas não é aquela oração do meio-dia. Você está exposto, você está nu, você está com a garganta limpinha, mostrando para Deus aqui, falando com o juiz. Então você precisa saber que Ele conhece o seu coração. Então não use de frivolidades como você usa com um pastor ou com outro amigo que você não quer abrir o coração de verdade. Para ele você tem que falar quem você é, porque ele sabe quem você é. Ele sabe da sua fraqueza, das suas necessidades. Ele te conhece por inteiro, ele esquadrinha o teu coração. Antes de você orar, ele já conhece o seu pensamento, a sua língua, o que você vai orar. O Salmo diz isso, né? Então a lição que eu levo para mim e para você é essa: nós estamos expostos, mas nós temos Jesus Cristo. É Ele que nos redimiu. É Ele que nos dá a confiança de conversar com o Pai. Que petulância, hein? Conversar com Deus. Mas nós podemos. Nós entramos no Santo dos Santos na oração. E a oração, meus irmãos, é algo que nós esquecemos. Nós precisamos resgatar a oração. Vi um pastor, acho que foi o Paul Washer, né, Cláudio? Você botou o vídeo do Paul Washer ontem falando sobre oração? Foi ele falando sobre oração? É isso mesmo, nós esquecemos a oração. Nós só oramos quando estamos em necessidade, quando estamos com problemas. Nós precisamos orar, fazer da oração um estilo de vida. Depender de Deus o tempo todo. Para ir no mercado você precisa orar. Para sair de casa você precisa orar. Precisa ter um tempo íntimo com o Senhor. Mas também é outra lição que eu aprendo: nós somos fracos. Totalmente fracos. E aí que é nessa fraqueza que Deus se manifesta na sua grandiosidade misericordiosa, graça. Porque quando nós entendemos que somos fracos, é aí que não sobrou nada de nós em nós mesmos. E Deus fala: agora sim. Agora que você entendeu que você é fraco, agora que você entendeu que você não pode fazer nada sem mim, agora a graça é operosa na sua vida. Porque você agora não depende mais de você. Você não depende mais do teu braço. Você depende somente da espada que você carrega. Da macaira que está na sua mente e no seu coração. É por isso que a terceira lição que eu quero passar rapidamente para você é essa: nunca esqueça a sua arma no banco, no ponto de ônibus. Nunca esqueça. Leve ela no seu coração. É muito boa a pandemia. As pessoas estão voltando para a igreja, orando mais. Mas por que só agora? Porque não criou-se uma cultura para quando chegasse o dia mau, a gente estivesse preparado. A pandemia veio mostrar que o templo não é tão importante. A pandemia veio mostrar que a família é importante, muito mais do que o templo.
E nós precisamos resgatar isso também. E o único motivo, e o único meio pelo qual nós podemos e conseguiremos resgatar isso é através da espada de Deus, que chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e com essas intenções do nosso coração. Amém? Posso escutar um amém alto para eles escutarem aqui? Amém? Oh, glória.